Bom dia, coelhitos! Aqui quem fala é a Ana e esse é o canal Coelha Detetive. Sonic the Hedgehog 2006 é lembrado por seus problemas técnicos, mas também por uma das narrativas mais estranhas, sombrias e cheias de pontas soltas da franquia. Entre viagens no tempo, futuros destruídos e paradoxos, um personagem sempre se destacou de forma inquietante: Mephiles the Dark. Mas e se o Mephiles nunca tivesse sido apenas um vilão comum? E se ele fosse algo muito mais pessoal? Essa teoria propõe que Mephiles é uma projeção da mente do Shadow, uma ilusão psicológica, criada a partir de seus traumas, medos e conflitos internos. Então hoje, vamos teorizar e se o Mephiles fosse, na verdade, uma ilusão do Shadow, e se ele realmente não existisse, e se tudo o que o Shadow vê é na sua cabeça. Ficou curioso? Então se inscreva no canal se você não é inscrito, e deixe seu like nesse vídeo se você gostou. E vamos lá! O primeiro ponto estranho: a ligação exclusiva com o Shadow. Mephiles surge pela primeira vez diretamente ligado ao Shadow. Shadow é quem o liberta, é Shadow quem mais conversa com ele, é Shadow quem escuta as suas verdades. Diferente dos outros vilões da série, Mephiles não tenta convencer Sonic, Tails ou Knuckles, ele escolhe o Shadow como interlocutor principal. Isso é importante porque Mephiles nunca apresenta algo novo a Shadow. Ele apenas reforça dúvidas que já existem. Ele fala sobre um futuro onde Shadow será odiado, um mundo que nunca confiará nele, um destino inevitável de solidão. Nada disso é mentira para Shadow. São medos que ele já carrega desde Sonic Adventure 2. Mephiles como a voz do trauma. Shadow é um personagem marcado por memórias fragmentadas, manipulação emocional, culpa pela morte de Maria, medo de perder novamente seu propósito. Mephiles se comporta exatamente como uma voz interna negativa. Ele nunca grita, nunca perde a calma, nunca força decisões. Ele sussurra. Isso é típico de pensamentos intrusivos. E se tudo isso for inútil? E se o mundo nunca te aceitar? E se você estiver destinado a ser um monstro? Mephiles não cria o medo. Ele ativa o que já estava lá. A forma sombria, o Shadow que deu errado. Visualmente, Mephiles tem uma silhueta extremamente reveladora. Corpo semelhante ao Shadow, espinhos voltados para baixo, olhos frios, vazios e ausência total de energia vital. Ele não parece um vilão extravagante. Ele parece um Shadow quebrado. Simbolicamente, Mephiles representa o Shadow que desistiu, a versão que aceitou o futuro de ódio, a versão que parou de lutar. Enquanto o Shadow usa o controle do caos para proteger, Mephiles usa o tempo para coordenar. É o mesmo poder com instruções opostas. O futuro que Mephiles mostra é um medo, não uma profecia. Mephiles mostra a Shadow um futuro onde ele é caçado pela humanidade. Mas esse futuro nunca se concretiza de forma canônica. Isso levanta a pergunta: Mephiles viu o futuro ou Shadow imaginou o pior cenário possível? Shadow sempre acreditou que poderia se tornar uma ameaça. Sempre teve medo de perder o controle. Mephiles simplesmente materializa esse medo em imagens. O silêncio de Maria é essencial para a teoria. Um detalhe importante: Mephiles nunca menciona Maria diretamente. Isso é estranho para um vilão que quer quebrar Shadow.
mas faz todo sentido se Mephiles for uma projeção mental. Maria é o ponto de equilíbrio emocional do Shadow. Ela é a voz que contradiz Mephiles. E, de fato, quando o Shadow lembra de Maria, Mephiles perde força sobre ele. Shadow rejeita o destino imposto. Ele escolhe lutar, ele escolhe existir por vontade própria. Nesse momento, Mephiles deixa de ter controle. A derrota de Mephiles não é física, é psicológica. No fim de Sonic 2006, Mephiles é apagado da existência junto com Solaris. O mundo esquece tudo, mas Shadow não. Shadow continua com a sua convicção intacta. Eu lutarei pelo que é certo. Esse é quem eu sou. Essa frase não derrota um vilão externo. Ela derrota uma dúvida interna. Mephiles some porque Shadow não precisa mais daquela voz. Por que essa teoria torna Sonic 2006 melhor? Se Mephiles for apenas um vilão genérico, ele é fraco. Mas se ele for uma ilusão psicológica, tudo muda. Sonic 2006 deixa de ser apenas sobre salvar o mundo e passar a ser sobre Shadow enfrentando a si mesmo. Isso conecta perfeitamente Sonic Adventure 2, Shadow the Hedgehog e Sonic 2006, formando um arco contínuo sobre identidade, culpa e escolha. Conclusão: Mephiles existiu, mas não como pensamos. Mephiles pode ter uma forma física dentro da narrativa, mas simbolicamente ele é o medo do Shadow, o trauma não resolvido, a dúvida sobre seu próprio valor, e ele é a pergunta que Shadow precisa responder. Eu sou definido pelo meu passado, ou pelas minhas escolhas? E quando Shadow responde, Mephiles deixa de existir. Mas eu quero saber de você. Você acredita que Mephiles é apenas um vilão? Ou ele é o reflexo mais sombrio do Shadow? Deixe a sua teoria aqui nos comentários. Então é isso. Esse foi nosso vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixe seu like nesse vídeo. O mistério fica para outro dia. Até breve, coelhitos!